do nosso relacionamento com Deus, que é a humildade. Nós falamos na quinta-feira anterior sobre o nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento de confiança, né? Sem confiança não tem como nos relacionar com Deus. E hoje nós vamos falar sobre a humildade. Provérbios capítulo 3, versículo 34. Provérbios capítulo 3, versículo 34. Este texto vai falar sobre a regra do governo divino e vai tratar com dois tipos de pessoas: os escarnecedores e também os humildes. Primeiramente nós vamos ver aqui os escarnecedores. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Provérbios 3, versículo 34. Olha, irmãos, este pequeno verso ele já nos fala sobre uma lei que corta o cano das Escrituras desde Gênesis até Apocalipse. É uma lei da retribuição. O Senhor sempre trabalha com esta lei. Pessoas que tentam se relacionar com o Senhor de forma arrogante recebem naturalmente tratamento consoante aos seus atos decorrente dos seus corações. Da mesma maneira, pessoas que buscam relacionamento com Deus de humildade, em contrapartida, recebem também a misericórdia, a ternura de Deus, o amor de Deus e a compaixão de Deus. É tanto que neste livro de Provérbios, e Pedro e também Tiago, nós já passamos por Tiago, vocês se lembram que Deus resiste aos soberbos, contudo dá graça aos humildes. E essa questão, irmãos, do escarnecedor e daquele que é humilde, nós podemos ver isso exemplificado até mesmo na natureza. Vamos pegar dois elementos aqui da natureza, por exemplo, o barro e a cera. O mesmo sol que incide os seus raios quentes na mesma intensidade sobre o barro, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar duro, ele vai se endurecer. Essa é a reação que o barro apresenta diante dos raios solares. Mas o mesmo sol, a mesma intensidade, o mesmo calor, ao incidir seus raios sobre a cera, o que vai acontecer com ela? Ela vai derreter. E isto nós podemos ver, irmãos, dentro de um coração irregenerado e um coração regenerado. Os arrogantes, os soberbos, os escarnecedores, como diz lá o Salmo 1, os zombeteiros têm o coração irregenerado. Para eles se relacionar bem com Deus com humildade, é preciso Deus mudar o código-fonte. Se Deus não mudar o código-fonte do coração do pecador, ele sempre vai escarnecer de Deus de uma forma ou de outra, num nível ou em outro, numa intensidade ou em outra. Ele vai se escarnecer de Deus. Olha, irmãos, e na mesma toada, o problema aqui não está em Deus. Você viu que o mesmo sol endurece um e amolece o outro. O problema está na natureza do elemento. A natureza do barro é assim, a natureza da cera é diferente. E assim também é o relacionamento do homem com Deus. Se tem uma coisa, irmãos, que Deus não abre mão, claro que Deus não abre mão nunca de nada, mas se tem uma coisa que Deus detesta, que Deus franze o senho, vamos dizer assim, é alguém que se posta com um olhar altivo diante dele. É alguém que se levanta o senho diante dele e diz: eu sou eu não preciso de ti, Senhor. E uma das maneiras do ateísmo, na verdade o falecido Sproul, foi convidado para dar uma palestra lá nos Estados Unidos, numa faculdade que só tinha ateus. E ele diz: o problema de vocês não é intelectual, o problema de vocês é moral. Vocês sabem que Deus existe. Vocês sabem que, vocês olhando para tudo isso aí, vocês sabem que tem um Criador. Mas o problema de vocês não é intelectual. O problema de vocês é moral. Vocês não querem um Deus que manda em vocês. Vocês não querem um Deus que
dita as regras para vocês. E a situação para o SPRU lá na Universidade dos Estados Unidos não foi muito fácil, não. Eles se levantaram contra, porque tocou exatamente aí, irmãos, no calcanhar, aí no tendão de Aquiles deles. É isso, irmãos. Os ateus sabem que Deus existe. Eles sabem disso. Mas a questão não é isso. Eles se postam arrogantemente, escarnecem de Deus e tira Deus de cena. Tira Deus da vida deles como se Deus nem existisse. E eu não vou dizer que dentro da igreja, irmãos, há momentos que pessoas também fazem isso. Tira Deus de cena, não se posta diante de Deus com humildade. O Senhor, irmãos, deixou... Você lembra que em 1687 foi lançado um livro sobre a terceira lei de Newton. E o que essa lei diz? Ação e reação. Newton descobriu que se você der um soco na parede, você recebe de volta o mesmo impacto da parede. E nessa mesma esteira, quando você vê um nadador, ele se posta na beirada da piscina, ele impulsiona o seu corpo, ele força o chão, o piso, e o piso também empurra ele em sentido contrário. Você está percebendo que essa maneira de relacionar com Deus, de um homem relacionar com Deus é desta forma. Vai receber de maneira, no mesmo nível, essa tratativa que os homens estão dando para Deus. As pessoas, irmãos, que se autodenominam autônomas e independentes, também escarnecem de Deus quando zombam daqueles que buscam viver uma vida que agrada a Deus. Os humildes buscam obedecer os preceitos do Senhor. E o homem insensato, ele zomba daquele que crê nos absolutos da palavra de Deus. Vocês ainda acreditam nesse livro? Vocês não têm bom siso, não? Vocês sejam pelo menos razoáveis. Esse livro caducou. Esse livro não satisfaz as exigências do homem do século 21. Vocês estão errados. É isso, irmão. Isso é escarnecer de Deus, da sua palavra. E quando nós também, irmãos, deliberadamente não obedecemos os preceitos do Senhor, negligenciamos os preceitos do Senhor, também estamos nos postando diante de Deus, num relacionamento até mesmo de zombaria, porque está estampado na palavra dele o que nós devemos fazer. Você percebe que as pessoas não só escarnecem de Deus elas mesmas, mas também zombam das pessoas, dos crentes que creem nesse livro que eles chamam livro arcaico, que não satisfaz aos anseios da humanidade do século 21. Eu quero te dar aqui um exemplo. Olhe, irmãos, comigo o espelho, a luz e os olhos. Para a pessoa ver quem ela é, ela precisa ir no espelho e olhar. Mas não adianta ter o espelho se os olhos são cegos. E não adianta ter os olhos iluminados e ter um espelho bem limpinho se não existir luz também. É necessário essas três coisas para que a pessoa veja quem ela é. Enquanto, irmãos, Deus não abrir a mente do pecador com a sua palavra e abrir os olhos dele, ele não vai conseguir ver Deus desta forma e ele não vai se relacionar com Deus de uma forma que a palavra de Deus exige, um relacionamento de humildade. Eles vivem, irmão, nesse estado do coração arrogante, e quando eles são arrogantes, aí eu quero que você vá lá para Salmo 18, versículo 25 a 27. É claro que se eles se postarem desta forma com Deus, há também a contrapartida. O arrogante se aplica sobre eles a regra do governo divino, conforme está aí no Salmo 18, versículo 25 a 27. Veja bem o que diz o Salmo. Para com benigno te mostras, com íntegro, também íntegro, com puro te mostras, com perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates.
É desta forma que Deus lida com esses dois tipos de pessoas. É desta maneira que Deus lida com o arrogante e com o humilde. Para com o benigno, ele se mostra benigno. E com o íntegro também Deus se mostrará desta forma. Com o puro também Deus se mostra puro. Com o perverso ele é inflexível. Deus não tolera. Ele disse através do profeta Isaías, você lembra o que Deus disse através do profeta Isaías? A minha glória eu não dou a outrem. Não tente tocar na minha glória, porque eu não dou a outrem. As pessoas que tentam, irmãos, de uma forma arrogante, inflexível, tocar na glória de Deus, com certeza Deus se mostra, conforme este texto que nós acabamos de ler aqui, Deus se mostra inflexível. Amados irmãos, quando o nosso texto diz que Deus escarnece de quem escarnece dele, é o mesmo que dizer que Deus deixa que eles escolham os seus próprios frutos, que eles recebam os seus pagamentos de acordo com o seu trabalho, que eles recebam exatamente a disposição do seu coração. Deus não muda a fonte do escarnecedor, porque ele vai externar exatamente o que está dentro do seu coração. Os escarnecedores são aqueles que olham para Deus, mas passam por eles praticando todo tipo de pecado. É como se Deus estivesse assentado no trono, como nos grandes reinos do Antigo Testamento, ou até mesmo lá no Império Romano. O trono era um pouco elevado e as pessoas chegavam na sala do trono e ignoravam o rei lá. Não dava a devida honra ao rei, não dava aquela devida continência ao rei. Isso é escarnecer do rei que está lá, do comando de um governo que está lá. E as pessoas estão fazendo isso com Deus, vivendo arrogantemente, escarnecendo de um Deus que domina todas as coisas. Ele é o governo do mundo, ele é o governo da sua porta com a morte de um pardal. Deus governa todas as coisas. O teísmo, por outro lado, diz, não, Deus criou todas as coisas e Deus governa de fato todas as coisas. Ele rege, ele conhece o pensamento das pessoas, ele conhece o coração das pessoas, ele sabe o que está dentro do coração de cada pessoa. Ele está vendo agora os planos maléficos de pessoas que estão arquitetando plano para roubo, para matar. Ele sabe disso. Ele governa o mundo, ele conhece todas essas nuances da vida humana. Então, irmãos, como que podemos viver arrogante e escarnecendo de Deus desta forma? Você quer ver um outro exemplo de como nós não paramos para pensar que as pessoas estão escarnecendo de Deus, zombando de Deus? E os cultos que são feitos fora do padrão das Escrituras Sagradas? Deus disse, eu quero que vocês venham e cultuem a mim. Eu estou deixando a regra aqui. Eu estou deixando o modo que eu quero ser cultuado. E quando nós não obedecemos esta regra, quando nós não obedecemos o padrão das Escrituras, quando nós fazemos um culto sem ordem e decência, que Paulo falou lá, entende? Nós estamos desonrando esse Deus que estabeleceu essa regra para que o povo dele o adore. E as pessoas fazem do culto uma balbúrdia. Eu estava vendo, irmãos, um culto no canal do YouTube, me deu má digestão. Meu Deus, o que é isso? As pessoas rodopiando, as mulheres subindo em cima das costas dos pastores, rodopiando para tudo quanto é lado, caindo um por cima do outro e falando lá aquelas palavras desarticuladas. Irmãos, isso é zombar de Deus, isso é escarnecer de Deus. De Deus não se escarnece, de forma alguma, de Deus não se escarnece. Eu quero te dar aqui exemplo de pessoas que escarneceram de Deus e se deram mal. Você lembra dos construtores da Torre de Babel? Eles tinham acabado de passar por uma experiência traumática que era o dilúvio. Não se esqueça que esses construtores da Torre de Babel eram descendentes de Noé, porque Deus matou todos, né? Deus eliminou todos e eles eram descendentes de Noé.
E eles fizeram, irmãos, intentaram fazer alguma coisa para tornar, diz o texto lá em Gênesis capítulo 11, versículo 4, para tornar célebre o nome deles. Tiraram Deus de cena, mesmo tendo passado por uma situação tão traumática. Eles disseram desta forma: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Aonde está Deus aqui? É por isso que Deus desceu, confundiu a língua deles e eles se espalharam sobre a terra. Talvez seja por isso que nós temos dificuldade de aprender outro idioma também. Como é difícil aprender outro idioma, né? É isso, irmãos. Os construtores da Torre de Babel escarneceram de Deus e receberam. Lembra lá do Salmo 18? Com o benigno, benigno te mostras. Com o perverso, inflexível. Deus sempre age desta forma. Esta é a maneira do governo de Deus. Irmãos, este é um exemplo de adoração centrada no homem, não em Deus. Porque eu e nós são altissonantes aos ouvidos. Você já viu esses tipos de hino? Onde é eu e nós. Aparece sempre o pronome eu e nós. O tu não aparece muito. Porque é uma adoração antropocêntrica. É uma adoração onde o homem é o centro. E não teocêntrica, onde Deus é o centro. E nós temos que tomar muito cuidado, porque até mesmo nos hinos que nós vamos cantar, é preferível nós escolhermos hinos que usa mais o pronome tu, ó Deus, tu, do que eu, do que nós. Tem um hino, até o poeta, eu entendo o poeta, eu tento entender a mente do poeta, que diz: eu navegarei no oceano do Espírito. Eu navegarei, navega não. Aí nós não navegamos não. Se o Senhor não nos levar para o mar, que eles chamam no mar do Espírito, nós não vamos navegar. Não tem como navegar, nós não conseguimos navegar. Você lembra de Pedro? O Senhor então se é o Senhor, manda eu ter contigo, então vem. Afundou, a gente não navega. Irmãos, nós precisamos nos pautar pela palavra do Senhor, porque precisamos, irmãos, tomar muito cuidado com o nosso culto, porque também no culto nós podemos tirar Deus de cena, do centro, e não estar dando a devida honra ao Senhor. E com isso, nós não somos humildes, nós somos escarnecedores. Então você viu aqui nesse primeiro ponto, como que Deus trata os escarnecedores. Agora, percebam, irmãos, os humildes. No seu Sermão do Monte, Jesus disse que os humildes são bem-aventurados, porque eles sabem da sua condição miserável e dependência de Deus. Eles sabem disso. Eles não se atrevem a dirigir-se a Deus sem a mediação de Cristo, porque conhece quem é o Senhor, sabe perfeitamente que Deus jamais negocia a sua justiça, porque perante o tribunal de Deus, o culpado é mesmo culpado e o inocente é mesmo inocente. E fora de Cristo, todos são culpados, irmãos, de quebrar a lei. Isso é humildade. Ó Deus, eu não consigo cumprir a lei. Eu não consigo, eu sou pecador, eu sou falho. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Isso é humildade. E Deus agrada dos humildes. Contudo, Ele dá mais graça aos humildes. Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá mais graça aos humildes. Quando nós, irmãos, reconhecemos quem nós somos, isso já é o primeiro passo para nós trilharmos o caminho da humildade. Mas vamos ver aí a característica dos humildes. Aqueles que desenvolveram mais a humildade na sua vida sempre tendem a ver o pior de si mesmo e ver o melhor nos outros. Sempre é assim. Eles não cobrem os seus pecados com desculpas e até colocando a culpa nos outros. Você lembra de Judá e Tamar? Como que aquele homem, e é claro, da descendência de Jesus, né? Como que ele tratou aquela moça, a sua nora, como ele as desdenhou. E depois ele viu, ele mesmo disse lá, está lá em Gênesis 38, versículo 26, reconheceu o Judá e disse: mais justa é ela do que eu.
essa menina é mais justa do que eu. O que eu fiz com ela não se faz. Ele reconheceu que ele tratou com leviandade essa moça, sua nora. É isso, irmão, humildade. Em reconhecer que o outro, em muitas áreas da vida, é bem melhor do que eu. Eu não posso ser arrogante e dizer, eu não preciso de os teólogos, eu não preciso ler livros, eu não preciso estudar. É claro que eu preciso. É claro que eu preciso estudar. Deus deu doutores à igreja. E inclusive para me ajudar vocês. Nós precisamos um dos outros. Isso é um relacionamento de humildade com Deus. A humildade, irmãos, é como uma árvore carregada de frutos. Quanto mais frutos uma árvore tiver, mais seus galhos se inclinarão ao chão. Quanto mais, olha uma árvore carregada de fruto, os seus galhos sempre penderão para baixo, sempre. Mas olha uma árvore sem frutos, seus galhos tendem a ficar mais ereto. Uma pessoa humilde nunca se sobrepõe às demais pessoas. O arrogante tem olhar altivo sobre as pessoas, até mesmo para falar com Deus em oração. Você lembra lá do publicano e o fariseu, que foram para orar e Jesus estava observando os dois? E o fariseu batia no peito, eu não sou como esse aí não, eu sou fariseu. Quer dizer, uma seita religiosa na Judéia, de respeitadíssima, separado, não tinha ninguém mais religioso do que os fariseus. Eles tinham sim boa intenção com a lei de Deus e eles se gabavam disso. Mas o publicano, que era rechaçado na sociedade, o publicano, que era uma espécie de funcionário do governo de Roma, ele era odiado pelos judeus e ele orou, oh Deus, ele nem olhou para o céu, e diz, ó Senhor, ó Deus, ser propício a mim, pecador. A conclusão de Jesus sobre este episódio, o que Jesus disse lá em Lucas 18, versículo 9 até 14? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amados irmãos, se o nosso relacionamento com Deus não for de humildade, o nosso relacionamento com as demais pessoas também não será. Não será, porque o código-fonte é com Deus. Se nós somos humildes diante de Deus, com certeza seremos humildes também com as demais pessoas. Feliz é a igreja que tem uma liderança, que se posta com o coração humilde diante de Deus. Feliz é o casal que desenvolve um relacionamento de humildade com Deus. Este é feliz. Este casal é feliz. Com base nisso, irmãos, como devia ser prazeroso para os soldados que eram liderados pelo centurião de Cafarnaum? Você lembra dele lá? Está lá nos evangelhos. Um homem de posição avantajada no Império Romano. Ele era capitão de uma legião de mais de 100 soldados, por isso que chamava centurião. Ele liderava homens, ele liderava guerras, e o servo dele estava muito doente. Ele foi até Jesus e se humilhou diante de Jesus, e Jesus, eu vou à sua casa. Não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. E Jesus elogiou a postura deste homem. Será que os demais centuriões também agiriam assim com Jesus? Acredito que não. Este homem tinha um coração que é dado à humildade, irmãos. Este homem era humilde, apesar da sua posição. Então você vê, irmãos, que posição social, dinheiro e tudo mais, curso acadêmico, isso não são pressupostos para as pessoas serem arrogantes, escarnecedoras, menosprezar o outro. Não. Você lembra do juiz lá em São Paulo, me parece que é em São Paulo, que o agente de trânsito o abordou, ele disse, você sabe com quem você está falando? Isso é arrogância. Você sabe com quem você está falando? Irmãos, o que é isso? Isso é um homem sem Deus.
Há pessoas que nem passou perto de ser juiz e não é arrogante como ele. Então você vê que a arrogância está lá dentro do coração da pessoa. Não é a humildade, não quer dizer que a pessoa vive numa casa simples, uma casa mal arrumada. Isso não é humildade. As pessoas podem ser humildes vivendo no luxo, vivendo em uma casa de fino acabamento, com salários altíssimos. Isso, ele pode ser humilde, desde que Deus mude o seu coração. E como mostra aí o capítulo 3, versículo 7 de Provérbios, irmãos, como mostra aí do nosso texto, os humildes não são autodependentes e autossuficientes e procuram apartar-se do mal, porque temem ao Senhor. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Os escarnecedores fazem exatamente o contrário. O verso 9 mostra outra característica dos humildes. Eles procuram servir ao Senhor com seus bens, porque reconhecem que todos eles vieram de Deus. O versículo 9 diz aí: honra o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se você ver aí, continuar lendo, os humildes também não rejeitam a disciplina do Senhor. Eles sempre se colocam debaixo da disciplina do Senhor quando erra. E o versículo 11: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Isso é característica de gente humilde, que está relacionando com Deus de forma humilde, que sabe que depende do Senhor. Ele reconhece quem ele é, e ele reconhece quem Deus é. Por isso que ele se relaciona com Deus desta forma. Meus irmãos, agora, mesmo sendo o Senhor majestoso, ele atenta para o humilde. O Salmo 138, versículo 6 diz: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ruína e queda também tem sua fonte primária. Provérbios 16, versículo 18, tem a seguinte declaração: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Aqui a autoconfiança está estampada, e vimos no estudo passado, irmão, que um relacionamento estreito com Deus é necessário que se tenha confiança nele. Autoconfiança jamais. Confiança em Deus. Porque se nós não tivermos confiança em Deus, nós vamos confiar em outras coisas. Nós vamos confiar nos meios, como pregou o Spurgeon na capela metropolitana em Londres. Não confie nos meios, confie em Deus. Isso é humildade. Você confiar em Deus e não nos meios. Olha, irmão, por causa dos resultados ruins que se tem de ser soberbo e arrogante, temos a recomendação da palavra de Deus. E essa nota está no verso 19 do capítulo 16 de Provérbios. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com soberbos. Isso é melhor. Os humildes trabalham para terem seu próprio sustento e sempre dependentes de Deus. Ao passo que existem aqueles que adquiriram coisas de forma criminosa e até com morte de pessoas inocentes. Quantos políticos, né, irmão, se postam como humildes e são verdadeiros fraudadores do erário público? Quantos políticos temos? Não vamos falar de outros países, vamos falar do nosso país mesmo. Como que essas pessoas se colocam como humildes e conseguem enganar muita gente. Meus irmãos, nós precisamos nos relacionar com Deus de forma humilde. E não adianta nós ficarmos só falando palavras e palavras. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe do nosso intento. Deus sabe da nossa vida. Deus sabe como nós nos portamos dentro da igreja, como nós nos portamos lá fora. Lá no segundo século, no primeiro, até no terceiro século, existia uma frase muito peculiar naquela época, que era o chamado corandel, diante da face de Deus. Nós estamos diante da face de Deus. Irmãos, Jesus citou os humildes de espírito em Mateus capítulo 5, versículo 3, como aquelas pessoas que confiam inteiramente no Senhor. São aqueles que reconhecem sua falência espiritual. Jesus garantiu que a conquista do reino de Deus é feita quando há dependência
ao rei deste reino. Os arrogantes e escarnecedores não conseguem entrar no reino de Deus. Por quê? Não conseguem. Porque a porta de entrada é estreita. Não cabe a bagagem da arrogância. Não cabe a bagagem da soberba. Não. Da autoconfiança, da independência, da autossuficiência. Tudo isso são bagagens que nós herdamos da queda. E nessa porta estreita não passa. É por isso que eles não entram no reino de Deus. Por isso que Jesus disse, bem-aventurado são os humildes de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Irmãos, eu queria fazer brevemente aqui algumas aplicações para nós, para a gente ir para os comentários de vocês. Uma análise de Mateus capítulo 7, versículo 25. Como eu acabei de falar, podemos perceber que uma construção para ser permanente precisa de 3 coisas. Mateus capítulo 7, versículo 25. Há de se observar que tipo de material está sendo utilizado. Há de se observar a sabedoria na construção. E é preciso observar a fundação. Não adianta, irmão, construir uma casa na montanha se a fundação não estiver apoiada na rocha. Nesse sentido, é mais sábio construir uma casa no prado, cuja fundação estiver apoiada na rocha. É isso que Jesus está falando. Seja sábio. Que tipo de material você está usando? E que tipo de fundação você tem? E nós já vimos aqui, confiança e humildade são materiais nobres para nós nos relacionarmos com Deus e construir a nossa casa espiritual. Olha, irmãos, em que área da sua vida você precisa desenvolver mais a humildade? Isso é para eu e você refletir. Pensa, pode ser num relacionamento com as pessoas em condições sociais e financeiras menor do que a sua. Talvez sem perceber, irmãos, a gente se posta de forma arrogante com essas pessoas de condição social e financeira e até cultural. Às vezes debochamos do português das pessoas, às vezes debochamos daquele irmão que prega com zelo a palavra de Deus, mas ele fala um português fora das regras da gramática. E quem fala, né? Para falar a verdade, quem consegue falar esse português conforme a regra da gramática? E às vezes, irmão, nós não prestamos atenção. Mas como Jesus falou, e nós estamos aprendendo em Tiago, o que sai está lá dentro. Nós estamos revelando de fato quem nós somos, irmãos. Qual área da sua vida você precisa melhorar? Pode ser no seu relacionamento paterno e materno. Talvez você se estriba no seu próprio conhecimento e não reconhece de todo o seu coração que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Talvez seja isso. Não se engane, tudo começa num relacionamento humilde com Deus. É daqui que todos os demais relacionamentos dependem. Então o que nós temos que fazer? Melhore isso. E use as lentes da palavra de Deus para ter sua visão mais limpa e correta. Olhe para Jesus, que diz Paulo, em Filipenses capítulo 2, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha Jesus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele se identificou com o pecador. A sua identificação foi tão profunda que ele veio em carne. Ele se humilhou. E ele não tinha nada a ver com o meu e seu pecado, porque ele não pecou, nós é que pecamos. Mas ele se humilhou, tomou a forma de servo. Para quê, irmãos? Para nos salvar, salvar a mim e a você. Jesus veio para servir e resgatar a muitos do pecado, e seu ministério terreno mostra isso claramente. E foi ele mesmo que disse que no reino de Deus o maior é aquele que serve. Você lembra dessa disputa da mãe? Eu quero que esse sente à minha direita, que o meu filho sente à minha direita e esse à minha esquerda. E Jesus falou, olha, não é assim que funciona o reino de Deus. Maior no reino de Deus é aquele que serve. Esse é maior no reino de Deus. Olha, irmãos, nós precisamos olhar para essas coisas que a palavra de Deus
nos orienta, olhando inclusive para Jesus e a vida que Jesus viveu aqui na terra. É humilde, irmãos, aquele que não deseja o bem somente para ele. Sendo a salvação um bem, é arrogância da nossa parte não compartilhá-la com o nosso vizinho e amigo. Você evangelizou alguém o ano passado? Você evangelizou alguém este ano? Isso é para nós pensarmos. Se humildade é também compartilhar um bem, e a salvação é um bem, como nós estamos nos relacionando com Deus neste mundo? Como nós estamos nos postando, irmãos, diante deste mundo que Jesus falou para pregarmos o Evangelho? Dentre as muitas peças, queridos irmãos, que compõem as vestes do caráter cristão, a humildade faz parte da lista de Colossenses 3, versículo 12. Nós já passamos aqui, inclusive, domingo passado, foi lido aqui na Escola Bíblica Dominical. Revesti-vos como eleitos de Deus. E você lembra lá, de ternos afetos de misericórdia, e a humildade também está lá. Revestida a humildade. E 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, também está escrito que devemos todos nós cingir-nos de humildade. Então, o nosso segundo degrau, irmão, do relacionamento com Deus, pontuamos a humildade. O primeiro nós já falamos que é a confiança. Como está o seu relacionamento com Deus? De confiança e de humildade. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe, irmãos, que possamos desenvolver essa característica da humildade em nossa vida.